Olá, após completarmos o cadastro de funcionário e adicionar ele ao cadastro de usuários, a gente vai começar então o cadastro de produto. Só que antes de começar o cadastro de produto, é importante entender a hierarquia do cadastro de produto. Para a gente cadastrar um produto, se a gente for aqui em adicionar um novo produto, a gente vai precisar de um agrupamento. Tá? Para a gente cadastrar esse agrupamento, a gente vem aqui em cima, agrupamento de produto. Okay? E para a gente cadastrar esse agrupamento de produto, a gente vai precisar de um fornecedor e de pelo menos uma classe de produto. Tá? A gente encontra ela aqui. Tá? A classe, família, grupo e subgrupo, eles fazem parte de uma hierarquia. Aqui no sistema eu já cadastrei algumas classes, né, que seria basicamente uma distribuição dos produtos que você tem dentro da sua empresa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho tecido, mão de obra, estofado, tapete. Se eu entrar em tecido, né, pode ver que eu já fiz um cadastro aqui com o nome dele. Eu tenho a cor da classe. Tá? Essa cor ela é usada quando você for imprimir um orçamento. Ele vai colorir os itens dentro do orçamento conforme a cor selecionada aqui. Então, se você estiver cadastrando, por exemplo, um tecido, orçando um voal, por exemplo, como esse voal provavelmente vai pertencer a essa classe de produto, ele vai ser impresso com essa cor aqui. E esse daqui é o markup de venda. Então, no sistema, você pode, né, cadastrar um preço de custo e a partir do preço de custo ele calcula o markup de venda do produto. Tá? Então, se o produto custa R$1, ele vai gerar um markup aqui é 2, o preço de venda dele vai ser R$2. Tá? Isso para a classe. Dentro da classe a gente tem famílias associadas. Né? Aqui eu tenho tecidos de confecção, que está até com o nome errado. Tá? Aqui dentro eu posso colocar também o nome de que classe ele pertence, qual é o nome dessa família e outro markup de venda. Tá? E eu posso depois adicionar mais um grupo associado, vindo aqui, né? Um grupo de produto e dentro do grupo eu ainda posso adicionar um subgrupo. Tá? Como é que funciona o markup nesses casos? Tá? A classe de produtos ela tem um markup. O grupo tem um markup, a família tem um markup, o subgrupo tem um markup, o agrupamento tem um markup e o produto tem um markup. Tá? O produto depende do agrupamento, que depende do subgrupo, ou do grupo, ou da família, ou da classe. O sistema ele sempre vai calcular com base no que está preenchido no produto. Então, se você tiver um markup preenchido no produto, ele vai usar aquele markup. Se ele não encontrar esse markup no produto, ele vai tentar buscar no agrupamento. Se ele não encontrar no agrupamento, ele vai subir e buscar no subgrupo. Depois, se ele não achar, ele procura no grupo. Se não achar, ele procura na família. E por último, na classe. Então é assim que ele forma o preço de venda dos produtos quando selecionado a opção de markup. Tá? Eu vou aqui em estoque, em agrupamento e vou adicionar um tecido aqui dentro. Tá? Então o nome vai ser vol teste. O nome da classe, eu vou pegar aqui tecido. Se você apertar para baixo no teclado, ele já mostra os produtos. Tá? Tecido e confecção, nome do grupo eu já não tenho mais. Tá? Fica a seu critério sempre a quantidade até que nível você quer descer. Alguns produtos podem ter os 4 níveis, outros só 3, outros só 2, ou mesmo se você quiser a sua classe. A vantagem de você jogar ele em níveis inferiores e destrinchando, por exemplo, tecidos, depois em família você pode colocar tecidos para confecção e outro lonas ou tecidos para persiana, e aí você ir distribuindo isso. Você pode depois tirar relatórios para saber quais são os tecidos que você mais vende, os tecidos de confecção, quais são os que você mais vende, tá? E assim por diante. Além disso, você pode criar filtros depois, lá na frente, quando a gente for fazer orçamento. Que daí se você tem, por exemplo, uma cortina e você quer vender só tecidos que sejam para cortina, você pode
adicionar um grupo de tecidos para cortina e na hora de montar o filtro lá, ele só vai permitir que no campo de tecidos você selecione somente tecidos que são para cortina. Em fornecedor aqui a gente não tem ninguém, tá? Eu vou colocar a própria empresa aqui como fornecedor, mas se você quiser adicionar outro fornecedor, você pode vir aqui em compras, fornecedores, tá? Novo cadastro, vamos adicionar um fornecedor teste aqui. Fornecedor teste, ele vai ser uma pessoa jurídica, pode ser física também. Posso adicionar um representante, descrição do ramo. Eu tenho aqui alguns cadastrados, você pode adicionar mais ramos também. Tá? Deixa eu ver se ele tem aqui têxtil. Tá? Prazo de entrega de dias de pedido, isso aqui você pode colocar uma previsão, em média, quanto tempo esse fornecedor demora para entregar os pedidos. E um intervalo de dias entre pagamentos também, que se você for lançar uma conta a pagar, se você faz em 5 vezes, por exemplo, ele pode calcular os dias para você, os próximos vencimentos, conforme o tempo que você adiciona aqui. Nesse caso aqui eu vou deixar em branco. O markup de compra, esse daqui é um campo interessante, porque às vezes você tem algum custo associado que não está na nota fiscal. Tá? Às vezes um frete ou algo assim, você pode adicionar, por exemplo, você vai trazer um produto, comprar um produto, ele vai vir e o frete dele, em média, custa 20% a mais. Né? Então você pode colocar aqui que ele vai ter um markup aqui de 1.2. Tá? Então ele vai ser sempre o valor mais 20%. Tá? Em pessoa física a gente não tem nada, em pessoa jurídica, se esse fornecedor tiver uma matriz, pode adicionar ele aqui, inscrição estadual, nome de fantasia, fornecedor teste. Um CNPJ, vamos gerar aqui, gerador CNPJ. Claro que isso aqui você vai usar os cadastros que o teu fornecedor te passou no cadastro. Tá? Inclusive, dá para lembrar que ele pode ser uma pessoa física, tá? Esse fornecedor. Um contato, vou colocar aqui um WhatsApp comercial, 41999. E dados bancários. Não vou colocar nada. Vamos ver se ele vai. Beleza, criou o nosso fornecedor. Se a gente vier aqui agora em fornecedor, você pode clicar para baixo ou escrevendo o nome dele, ele vai filtrando, tá? Então, fornecedor teste, fabricante aqui não tem, não precisa, mas se você for cadastrar, você pode vir aqui em compras, estoque, fabricante de produto, tá? Você pode adicionar aqui, vamos adicionar um fabricante aqui, novo fabricante, teste de fabricante, enviar. Se a gente voltar agora no cadastro, ele já aparece aqui pra gente. Empresa compradora, se tiver mais que uma empresa, você pode selecionar ali. Markup de venda, no agrupamento a gente pode colocar um markup de venda desse produto, que ele vai usar daqui. Tá? Unidade de medida fiscal, dá para deixar em branco, unidade de medida que você usa para fazer a compra e uma unidade de medida para venda. A gente vai usar aqui metro, esse produto é um serviço ou reforma? Não é um serviço. É produzido pela própria empresa? Não é. Ele é um produto de venda. Tá? Essa finalidade é interessante notar aqui que, por exemplo, a única coisa que vai aparecer para quando você for fazer orçamento são os produtos que estão adicionados como venda. Se ele tiver como insumo, ele não é um produto de venda. Tá? Ele é um produto que você vai usar para produzir outros produtos. Patrimônio, mesa, cadeira, computador, máquinas, tá? E manutenção, reparo e operação são produtos que às vezes você precisa para fazer manutenção das suas máquinas. Agulha, uma correia de máquina, uma polia ou algo assim. Tá? Nesse caso aqui ele é um produto de venda. E aqui a gente tem um descritivo do agrupamento. Esse descritivo, se você estiver usando uma loja na Nuvem Shop, por exemplo, se você preencher aqui, se você exportar esse produto para uma loja virtual, esse descritivo ele pode acompanhar. Tá? Feito o agrupamento, a gente vai salvar e cadastrar um produto nele. Tá? Então agora a gente está em adição de produtos. Basicamente, o agrupamento ele vai agrupar informações que estão relacionadas a vários produtos. Então, por exemplo, se você for cadastrar um varão
de grosso para a cortina, você vai ter ele em várias cores. Então você pode gerar aquele varão grosso para a cortina e vai adicionando e pode ir adicionando produtos dentro dele, só trocando a cor. Então nesse caso aqui eu vou colocar uma cor branco, dá para deixar em branco também, tá? Código do produto na nota de entrada. Esse campo aqui ele é interessante porque toda vez que você receber uma nota fiscal, se o sistema estiver sincronizando as notas fiscais com o Cefaz, né, ele vai na nota fiscal conforme o fornecedor e vai procurar pelo código aqui se aquele produto está na nota. Então, quando a gente recebe a nota, ele já vai saber que aquele produto já está cadastrado no sistema. Tá? O estoque mínimo ele é usado para fazer o controle de qual é o estoque mínimo que esse produto pode chegar, e se ele deixar em zero, ele não controla. Se ele tiver com qualquer coisa diferente de zero, a hora que você tiver a quantidade em estoque menor do que tem aqui, se você vier no relatório do estoque abaixo do mínimo, ele vai mostrar esses produtos. Aqui eu vou deixar zerado. Um código de barras, se você quiser colocar um código de barras que não seja o que o sistema gera. Código ou descrição no fornecedor, isso daqui é porque às vezes você vende um produto com nome, mas você compra ele com outro nome. Então quando você for gerar uma ordem de compra, ele pode usar esse nome aqui. Tá? Data que saiu de linha, caso ele tenha saído de linha. Preço de custo, tá? Aqui eu vou cadastrar ele de forma manual, R$30. Aqui prefixo da prateleira do mostruário, então se você tiver bandeira ou algo assim, você pode colocar ele dentro de uma prateleira e depois dentro de um escaninho. Então você pode adicionar esse prefixo aqui. Mas ele tem uma tela que é exclusiva, que vai ficar em estoque, que você pode controlar isso também. Tá? Aqui você pode informar se a venda é sob consulta, né? Se é o que às vezes você não tem certeza, é um produto que, por exemplo, está há muito tempo no teu sistema e você não tem certeza se a empresa ainda continua vendendo, você pode marcar ele aqui, que ele, na hora de você fazer o orçamento, ele vai listar esse produto lá sob consulta. E sob encomenda são os produtos que você vai vender e você tem que tem que encomendar eles, ou seja, você não tem ele em estoque. De repente você tem algum perfil, ou um pingente, ou às vezes uma persiana inteira, ou algo assim, você pode adicionar ele aqui. Peso bruto, peso líquido, medidas da embalagem, isso daqui é mais para transporte, para caso você esteja usando a loja virtual. E algumas observações sobre o produto. Além disso, a gente tem um descritivo do produto. Esse daqui é basicamente o que tem lá no agrupamento. Se você for exportar esse produto para uma loja virtual da Nuvem Shop, você pode, se ele tiver a descrição preenchida lá no agrupamento, você pode usar a descrição dele. Você pode completar a descrição do agrupamento com a descrição que você vai colocar aqui embaixo, ou você pode simplesmente desconsiderar a descrição do agrupamento e usar só daqui. Tá, aqui a gente tem então a formação do cálculo do preço de venda. A gente tem a opção aqui de usar markup, travar o preço, não permitir preço de venda menor que markup, preço de produto zerado. Sempre que você for cadastrar um produto que o preço de venda dele é zerado, por exemplo, você tem um book de papel de parede, aí você não quer cadastrar esse book no teu todas os papéis de parede no teu sistema. Você vai pegar ele por uma tabela de preço, né? Você coloca ele como produto zerado e ele vai sempre, que você for adicionar esse produto, ele vai aparecer no orçamento, mas vai estar sempre com preço de venda zerado. Qual que é a vantagem disso? Quando você for fazer esse orçamento, essa linha vai estar sendo mostrada em vermelho. Então vai evitar que, por exemplo, você coloque 1 centavo e daí não esteja em vermelho, né? E você acabe, sei lá, tá com um dia corrido, acabe fechando esse orçamento sem ter colocado o preço de venda lá. Às vezes é um orçamento grande, tem 3, 4 folhas e acaba passando. Então isso dali evita isso. Tá? E você pode usar daí o markup, que ele vai fazer o cálculo do preço de custo multiplicado pelo markup. Você pode travar o preço. Tá? Então se você quer que o preço de venda dele seja R$80, você só manda travar o preço. Aí se ele custa 20, 30, não faz diferença, vai ser sempre aquele preço. E o não permitir preço de venda menor que o markup vai servir para você não deixar que, por exemplo, se você colocou lá que o markup é de 2, e você está tentando, e o preço de custo é de 40, e você quer definir um preço de venda de 70,
ele nunca vai, ele vai calcular o markup e vai conferir se o preço que você colocou de venda ele está maior, tá menor do que o markup. Se ele tiver com um menor do que o markup, ele vai usar o markup. Tá? Isso daqui, esses dois aqui eu não aconselho muito a usar. O ideal é sempre trabalhar com o markup, porque daí você regula o preço de custo, e aí conforme o sistema vai atualizando os preços de custo, conforme você vai recebendo novos itens, ele vai calculando esse preço automaticamente. Tá? Então vou deixar aqui usar markup, preço de venda não preenche nada. Tá? Aqui a gente pode definir um markup para esse produto em si, eu vou deixar zerado. Tá? Como a gente definiu em agrupamento, ele vai ver que aqui não tem nada preenchido, ele vai usar o markup do agrupamento. Se eu não colocar em agrupamento, ele vai tentar pegar o markup de grupo, depois de família, até chegar em classe. Tá? Por isso que em classe é obrigatório você colocar o markup. NCM, que é o número comum do Mercosul, vem na nota, dados sobre imposto de saída, esses daqui normalmente, como o sistema ainda não gera nota fiscal, não precisa ser preenchido. O produto equivalente, tá? Isso daqui ele é usado depois para a gente montar um produto composto, que eu vou fazer um vídeo depois desse daqui para a gente explicar bem o que é um produto composto. Tá? E aqui é um filtro para sugestão de venda. Tá? O filtro para sugestão de venda é assim, você tem a opção aqui de colocar um produto que ele é uma peça que, por exemplo, você vendeu uma persiana e por algum motivo você fabricou ela, você tem ela em estoque, aí na hora de entregar a medida não bateu, o cliente devolveu, aconteceu alguma coisa, você está com ela em estoque aí pronto. Tá? Como normalmente você vende produto sob medida, ela vai ficar ali e você vai ter que encaixar para outro cliente. Você pode, no sistema, você vai poder ir daqui a pouquinho eu vou mostrar ali em peça única, e fazer um cadastro desse produto. E sempre que você for fazer um orçamento, se você filtrar aqui, por exemplo, vou colocar aqui classe, né? Deixa eu pegar aqui a mão de obra. Tá? A coleção eu vou deixar em branco. Então, sempre que eu estiver usando uma classe, um produto, orçando um produto que possua uma classe que seja mão de obra, ele pode sugerir esse produto para você. Tá? Então, vai ajudar a vender esses produtos que às vezes ficam encalhados aí. Claro que aqui a classe de mão de obra não está legal. Deixa eu ver se eu acho alguma outra que já tenha cadastrado aqui melhor. Eles praticamente eu só tenho aqui por enquanto. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma classe que fosse de persianas, eu poderia colocar aqui para filtrar. Toda vez que eu orçasse uma persiana, ele me sugeriria aquilo. Se eu tivesse uma classe que fosse persiana, dentro dessa classe eu tivesse um grupo que fosse persiana horizontal, persiana vertical, romana, rolô, eu poderia criar um filtro aqui usando como a família, né, uma persiana rolô. Então toda vez que eu orçasse uma persiana rolô, ele poderia sugerir as persianas rolôs que entram dentro do filtro. Tá? Que eu vou deixar sem nada por enquanto. Tá? E aqui em cima a gente tem as abas, que são todas as outras informações que a gente ainda pode colocar no produto. Então a gente tem tecido, se ele for um tecido, você pode, nesse caso aqui a gente pode informar qual que é o tipo da estampa, né? Estrado, nesse caso ele vai ser liso, a gente pode informar a largura do tecido, vou colocar aqui 2,80 m, encolhe quando passa, você pode informar aqui também, as formas de lavagem, você pode informar, tá? Forma de alvejamento. Essas formas aqui, sempre que você for fazer um orçamento e depois gerar um pedido, tá? Ela é impressa na etiquetinha que vai junto com a cortina. Na composição a gente pode adicionar as composições do tecido, eu vou colocar aqui 100%, vamos colocar aqui a primeira que apareceu, poliéster. Poliéster, tá? Se a composição que você precisa não tiver aqui, o cadastro ainda tem em composição têxtil aqui você pode adicionar outras composições. E a simbologia você também pode adicionar aqui em simbologia têxtil. Tá? Depois aqui a gente tem ainda a opção de peça única. Essa opção de peça única é o que eu comentei de persianas. Se você tem uma peça que veio para você recolheu de algum cliente ou não entregou ela, você tem ela em estoque, é uma peça única, você pode informá-la aqui.
Aí você pode informar se ela está variada ou não, se tem bandô, se possui suportes, de qual coleção ela é, qual que é o lado do comando, a altura do comando, largura. Essas larguras elas são interessantes porque, por exemplo, se você estiver dizendo que a cortina, a largura menor dela, que ela faz é 1,80 m, se você estiver fazendo um orçamento em que a largura do ambiente for, sei lá, 1 m, ela não vai entrar, tá? Ela não vai nem ser sugerida. Então isso daqui ele é para filtrar conforme as larguras que você coloca no orçamento. Se ele tiver naquilo que você colocou aqui nesses intervalos, ele vai sugerir ela para você. Para você não estar, serve para você não estar, às vezes está cursando uma persiana de 6 metros de altura, ele vai te sugerir uma persiana de 30 centímetros. Tá? Deixa eu desmarcar. Em produtos compostos, isso daqui é algo interessante, é que você pode cadastrar um produto que ele é formado de outros produtos, tá? Mas isso daqui vai ficar para um próximo vídeo. Né? Você pode adicionar, por exemplo, uma mão de obra de cortina, sei lá, uma efeito ilhós, por exemplo. Você pode adicionar a fita que você usa em cima, o rodízio que você usa em cima e ir adicionando eles. E aqui embaixo você pode colocar o tempo, qual função de trabalho e quanto tempo uma pessoa em média leva para você fazer 1 m. No caso, se você for vender por metro, vai ser função de trabalho por 1 m. Quando o RH alterar o custo da mão de obra daquela função de trabalho que está aqui, ele vai procurar todos os produtos que tem esse produto composto e vai atualizar o preço de todos eles. Tá? Então você não vai precisar todo ano ir lá e ficar atualizando os preços. Tá? No produto equivalente é a mesma coisa. Se você colocou aqui, ele tem uma fita ilhós e você atualiza o preço dessa fita ilhós, ele automaticamente já vai alterar o preço de venda do produto aqui também. Tá? Mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo, eu quero explicar isso separado, porque ele é algo bem, bem poderoso isso aqui. Tá? Vai ajudar a evitar alguns prejuízos e até para você ter uma noção daquilo que você está vendendo, né? E comparado com aquilo que você está cobrando, comparado com aquilo que você está pagando. Né? Aqui na expedição a gente já tem dados para informações sobre as relações de entrega e instalação. Sempre que você achar uma interrogaçãozinha assim, às vezes ele tem alguns exemplos aqui. Tá? Aqui você pode colocar um alerta na relação de instalação. Então digamos que você adicionou um produto aqui que seja curvar trilho, por exemplo, ou trilho curvo. Tá? Se você colocar um alerta aqui dizendo levar máquina de curvar trilho, se você colocar esse alerta aqui e ele tiver no orçamento, quando for feita uma relação e esse produto for incluído nessa relação de entrega, ele vai aparecer uma mensagem em vermelho lá em cima informando que é para levar a máquina de curvar trilho. Tá? E aqui do lado a gente tem os pontos de entrega e instalação e quantidade por pontuação de entrega e instalação. Então, se você trabalha com pontuação para instalador ou paga valores por produtos, aqui você pode colocar o valor desses pontos. Então, por exemplo, sei lá, para colocar uma cortina, um trilho, você vai pagar 1 ponto para ele. Tá? Só que conforme a cada 3 metros você vai pagar 1 ponto. Né? Então você vai vir aqui e vai colocar aqui você vai pagar 1 ponto, e aqui você vai colocar que a cada 3 metros você vai pagar 1 ponto de novo. Tá? Então se ele for colocar até 5.999 metros, ele vai ganhar 2 pontos. Tá? Nesse caso aqui a gente não tem isso. Tá? Daí na aba de imagens agora a gente tem a opção de colocar uma imagem principal, que é a imagem que representa o produto, e depois imagens secundárias. E aí são imagens para mais detalhes. Tá? Essa imagem principal ela pode ser exportada, não. Ela é usada no cadastro de fornecedores, por exemplo. Quando você entra no cadastro de fornecedores, após você gerar um cadastro, sempre que ele tiver um produto, ele vai estar lá no final do cadastro, ele vai mostrar os produtos com as fotinhos deles. Isso daqui é interessante para você ter um cadastro que se você não for usar para loja virtual, se for só de uso interno, às vezes é bom você tirar uma foto, mesmo que seja com a peça na mão, ou no piso, ou alguma coisa. Algo que pelo menos você olhe a imagem do produto que tem ali e você consiga saber que produto é. Tá? E depois a gente vem para a loja virtual. A loja virtual, você pode dizer que esse produto está na loja virtual, se ele vai
exibir o produto na loja virtual, as categorias. Aí você precisa, para você ter as categorias, você vem em categorias da loja virtual e vai cadastrando eles ali. Tá? Nome na loja virtual, seu frete é gratuito. Isso aqui são basicamente dados que você pode preencher aqui, que depois ele pode ir para a sua loja virtual. Tá? Você cadastrando aqui, você vem download CSV para a Nuvem Shop, ele vai fazer um download de um arquivo CSV. Você pode ir lá na Nuvem Shop, por exemplo, e cadastrar lá. Né? A gente vai salvar e cadastrar agora esse item aqui. E vamos adicionar o item dentro do produto. Se a gente recebeu ele pela nota, ele já vai aparecer aqui, mas a gente pode informar. Código de produto na nota fiscal, a gente pode informar aqui também, ou baixar por lá. A gente vai colocar o estoque do item. Tá? Vamos colocar aqui 50 metros. Tá? Qual que é o lote, se ele tem algum código de barras específico, valor de custo. Então, vou colocar aqui que ele custou... A gente tinha colocado lá que ele custava 30, né? Eu vou colocar aqui R$55. E aqui a gente pode informar se ele possui defeito. Tá? Você pode às vezes receber algum produto que tem algum defeito, algo assim, que a fábrica... Você quer devolver o produto, a fábrica às vezes dá um desconto e você mantém ele em estoque. Então você pode informar aqui se ele possui defeito ou não, para você ter ele como no teu histórico de produtos. E se ele possui um excedente parcial. O excedente parcial, isso aqui é mais usado para quando você tem tecidos, em que às vezes sobram, você tem 5 metros de tecido, né, inteiros, só que ainda tem mais um rabo ali de tecido que não tá o tecido inteiro, ele está cortado em diagonal, algo assim. Você pode colocar ali que ele possui um excedente parcial que seria para isso daí. Tá? Então agora eu vou adicionar um item dentro deste produto. A partir do momento que a gente cadastrou um item dentro desse produto, agora eu vou lá em produto. Você vai ver que como a gente adicionou um preço lá e o preço que a gente tinha adicionado que antes era 30, agora passou para 55, ele simplesmente pega o último cadastro de produto de item, desculpe, e vem no produto que ele pertence e adiciona e troca o valor lá. Tá? Isso só vai acontecer sempre que você for incluir um item. Se você tiver que atualizar um item, ele não vai fazer isso. Daí você tem que ir direto em produto e adicionar ele lá. Mas se você estiver incluindo um produto, um item, ele já vai incluir em produto. Tá? Só para entender melhor, aqui dá uma explicação, talvez não tenha ficado bem claro, quanto à parte, o que é o agrupamento, o que é o produto e o que é o item. Tá? O agrupamento, ele é abstrato. O produto também ele é abstrato. Eles não são peças, não são produtos físicos, eles são só uma representação. Tá? Então, o agrupamento, ele basicamente ele é o produto, só que sem a cor. Tá? O produto, ele é formado pelo agrupamento, onde você vai incluir cor, preço, né, essas coisas. Na hora de você fazer um orçamento, você vai orçar esse produto, tá? Você não vai usar o item. Só que na hora que você for consumir, você sempre vai consumir um item de produto. Então, se você tem por exemplo, no caso aqui um voal, eu poderia vir aqui, né, em itens, eu tenho a minha peça de 50 metros. Eu posso adicionar outra peça aqui, tá? De novo agora, vou colocar outra peça com R$30, 30 metros. Tá? O preço de custo dessa daqui vai ser 62. Possui defeito, não enviar. Tá? Agora sempre que você tiver esse aviãozinho aqui, você pode ir para o cadastro que ele está referenciado aqui, se ele tiver preenchido aqui embaixo. Então, vou voltar lá agora para o produto. Se a gente for aqui em itens, você vai ver que ele vai ter 2 itens aqui dentro. Tá? Além disso, quando a gente fez o cadastro do produto, a gente não tinha essas 3 abinhas aqui. Né? Elas apareceram depois que o produto foi cadastrado. No cadastro de itens, ele mostra quais são os itens que a gente tem dentro do nosso estoque. Tá? Então aqui no caso eu teria uma peça de 50 metros, outra peça de 30. Você poderia ter, por exemplo, rodízio. Poderia ter 10 mil rodízios aqui em cima. Daí você recebeu de novo, você recebe mais 5 mil rodízios. Tá? Ele vê separado, mas na hora de baixar, ele baixa junto. Além disso, aqui em cima, agora ele abriu um campo de dígito EAN14. Tá? Ele até tem uma interrogaçãozinha aqui que ele dá uma explicação, mas ele basicamente é o quê?
O EAN14 ele é um código de barras que ele pega o código de barras que o sistema gera, que é um código de barras de 13 dígitos, e vai adicionar mais um dígito na frente. Tá? Esse dígito ele não pode ser, se não me engano, 0 e 9, então ele vai ser do 1 ao 8. E se a gente colocar aqui, por exemplo, e a quantidade de itens nesse 1 for 1000 peças, por exemplo, tá? Quando a gente for imprimir uma etiqueta desse item, a gente abre a opção dele imprimir uma etiqueta do tipo EAN14. Qual que é a diferença dela para o tipo normal? É que no tipo normal ele vai estar representando um item. Então, se você tiver uma etiqueta padrão, que seria padrão EAN13, você teria que colocar, por exemplo, uma etiqueta em cada rodízio. Se você tem 1000 rodízios, né? Só que se você faz uma EAN14, aquela etiqueta ela não vai representar um rodízio, ela vai representar 1000 rodízios. Ela vai representar aquilo que você colocar aqui. Então, se são pacotes de 100, você pode adicionar 100. Isso permite que você tenha embalagens, por exemplo, de 10 rodízios, embalagens de 100 rodízios, embalagens de 1000 rodízios, de 10.000 rodízios, até 8 tipos de embalagem com quantidades diferentes. Sempre que você for baixar essa embalagem do sistema, ele vai baixar a quantidade que você informou aqui daí. Tá? Você ainda vai ter um histórico, o histórico é o histórico de preços, né? Quantidade em estoque, quantidade reservada, a data que foi feito o cadastro, última compra, última venda. Tá? E ele vai mostrar aqui o histórico de preços, conforme a data, quanto custava e para quanto foi. Sempre de baixo para cima. Tá? Então, esse aqui é o preço mais antigo, começou lá com R$60, preço de venda. Foi de 60, foi para 110, depois de 110 foi para 124. E aqui o NFE, se você, no cadastro de produto, se você tiver aqui código do produto na nota de entrada, toda vez que ele, aqui por exemplo a gente tem, no caso o fornecedor lá, o nome do nosso fornecedor é fornecedor teste. Se eu for lá no fornecedor teste e eu receber uma nota fiscal, e dentro dessa nota fiscal o código do produto é o que está aqui, tá? Ele vai linkar as coisas e você vai conseguir acessar essa nota fiscal por aqui. Tá? Além disso, você pode duplicar os produtos, se você for adicionando cada vez mais produtos, às vezes você só precisa trocar a cor ou algo assim, só vai clicando em duplicar e vai adicionando os novos produtos. Tá? Eu acho que da parte de produto é isso. O próximo vídeo eu vou fazer explicando como funcionam os produtos compostos. Ok? Até a próxima.